Bispo Ivanzinho, para os íntimos. Bispo Ivan é um amigo, a gente apresentou ele com o grupo que estava orando, que está servindo hoje, né? Nós conhecemos o Bispo Ivan através da Bispa Marisa. Vê como eu sou cheia, rodeada de bispo, gente, mas ele ainda não era bispo. E conhecemos na peregrinação que a gente faz com o Carlinhos Queiroz, no sertão do Rio Grande do Norte. E desde então, o Senhor tem nos dado Ivanzinho, Pastor Ivan, Bispo Ivan, como amigo nessa caminhada. Ele foi uma pessoa muito importante na minha chegada em João Pessoa, porque a gente chega um pouco sem eira e nem beira, e aí ele me apresentou pessoas, fez conexão com pessoas que hoje eu tenho como amigos também. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Ivan é um homem de Deus, o Ivan é um homem que abençoa sempre as nossas vidas. E eu quero dizer, Ivan, que você está em casa. Você está em casa. Ivan é bispo da Igreja Episcopal. E acompanha ele também, mas ele pode apresentar melhor depois, pastor Marcondes. E ele veio com muita alegria partilhar a palavra conosco. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida. Fique à vontade, você está em casa. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria para mim muito grande estar aqui nos 48 anos dessa igreja. Como a pastora Tayana estava dizendo, eu conheci ela há 6 anos atrás, porque foi justamente quando ela estava vindo com o Cristiano para cá. Eu não estava na peregrinação que eles peregrinaram, porque eu e minha esposa a gente gosta de peregrinar, sendo que a gente tem 3 filhos. E aí, quando eu vou, ela não vai. Quando ela vai, eu não vou, porque a gente... Agora não, que eles estão grandinhos, mas eles eram pequenos há 6 anos atrás. E aí ela foi e eu não fui. Mas quando eles voltaram, eu fui conhecer Cristiano e Tayana com a minha esposa. A gente passou um dia juntos e depois a gente teve algumas vezes juntos na casa da Bispa Marisa, quando ela morava em Recife. E depois a gente deu uma peregrinada, uma mini peregrinada juntos ali em Aldeia e Limoeiro, lá em Recife, e eu admiro muito essa pastora e esse homem de Deus. A gente tem mais coisas em comum, além do amor por Jesus. A gente ama futebol, eu e Cristiano, então também é bacana. Se ele é Botafogo, sofredor, eu também sou náutico, sofredor, então tem isso. Uma coisa interessante sobre eu estar aqui hoje, é um privilégio, uma alegria estar aqui, é a minha primeira vez pregando nessa igreja presencialmente, mas eu já preguei online aqui. Na época da pandemia, a pastora Tayana pediu para eu fazer um sermão online. Eu ainda gravei um sermão. Não teve isso, não foi? Vocês estavam numa série sobre 2 Coríntios, eu acho. E eu fui lá na igreja e gravei um sermão. Então é a minha primeira vez aqui, mas já é o 2º sermão que eu vou pregar nessa igreja, porque em 2020 teve isso. Eu quero ler um texto com os irmãos, para não sair muito do que a gente já vinha, um texto da primeira carta de João, lá no Novo Testamento, mas a gente vai ler o capítulo 4, eu quero ler dos versículos 7 a 16. Primeira carta de João, capítulo 4, nós vamos ler de 7 a 16. Amém? Encontraram? Digam amém. Eita, o povo crente já achou. 1 João 4, 7 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém. Olhe, esse é um sermão. Eu já vi sermão que não tem introdução, que o camarada já vai e começa a pregar logo direto. Eu já vi sermão que tem introdução muito grande, que quando o camarada vê a introdução é maior do que o sermão. Mas esse sermão vai ser uma mensagem que tem 2 introduções, tenham paciência comigo. É um negócio meio doido, mas vai. Então a primeira introdução é que eu quero falar com vocês sobre dúvidas. Eu sou cristão desde muito novo, e fui um cristão meio arrogante, fui um cristão, ainda sou, estou querendo ser cada vez menos, né? Mas eu era mais bocão. Eu, quando era mais novo, eu achava que sabia muita coisa. Acho que é mal dos jovens. E eu não admitia que cristão tivesse dúvida, porque eu dizia que dúvida era o contrário de fé. O cristão tem fé, e então eu não admitia muita dúvida. Mas aí a gente vai amadurecendo, vai tendo algumas crises de fé. Eu não sei se vocês têm, ou essa igreja é tão santa e abençoada que ninguém tem crise de fé, mas eu tive crises de fé, e pastorei uma igreja que tem gente que tem crise de fé, e eu me acostumei com ter algumas dúvidas, não só sobre fé, mas eu me acostumei a ter dúvidas sobre a Bíblia. Eu conheço muita gente muito inteligente, que vem de tradições diferentes da minha. A minha tradição é uma tradição muito parecida com a metodista, porque o Wesley foi anglicano também, então é episcopal. Nossa liturgia é igualzinha, a liturgia da minha igreja é a liturgia dessa igreja, mas eu conheço muitos pastores de outras igrejas que pensam diferentes da gente, como em relação ao batismo, em relação a tantas coisas. E tem hora que eu tenho dúvida: será que eu estou certo? Será que eles estão certos? Será que tal denominação faz a coisa de um jeito? Eu não tenho muita segurança sobre muitas coisas, sobretudo de interpretação da Bíblia em muitas coisas. Eu fui criado e ordenado na igreja episcopal, então eu, por submissão aos meus bispos e aos meus líderes, creio em muita coisa e faço muita coisa, mas eu confesso diante de vocês que eu tenho sérias dúvidas acerca de outras coisas. Amém? Guardem essa introdução, deixa ela guardada, depois eu volto nela. Vamos para a segunda introdução agora. Bocão como era, eu também tinha um problema sério com os meus amigos jovens que diziam essa frase para mim, essa frase que nós lemos, essa frase verdadeira e bíblica, que Deus é amor. Deus é amor, me diziam aqueles que normalmente não queriam ter um compromisso com a palavra de Deus, aqueles que queriam viver de qualquer forma, e a desculpa era de que Deus é amor, e se amassem, tudo estava resolvido. Quem tinha uma ética sexual mais frouxa dizia para mim: não, mas Deus é amor, e se eu estiver fazendo com amor, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu fui um jovem que cresci incomodado com Deus é amor, embora isso seja uma verdade bíblica. Mas eu era incomodado porque o conceito de amor que eu conhecia era o conceito do mundo, era o conceito da cultura. E o que se fala por aí sobre amor não é o que a Bíblia diz sobre amor. Então eu me preocupava com a frase Deus é amor, porque o amor que eu me referia ou pensava é o amor das poesias e das músicas que eu ouvia no rádio e que a minha geração cantava. Eu não sei se vocês cantam, conhecem, mas eu sou de uma época, eu cresci ouvindo Lulu Santos, carioca lá. E Lulu Santos tem uma música que diz assim: e a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. E um crente novo, legalista, chato, dizia: não pode, está errado, não pode ser toda forma de amor, porque o amor que ele fala não é o amor que eu estava lendo aqui na Bíblia. Eu gosto de música popular, gosto de Milton Nascimento. Será que eu estou escandalizando alguém porque eu estou dizendo isso aqui? Mas Milton Nascimento tem uma música que diz assim:
E vida, vida, que amor, brincadeira, Vera. Eles se amavam de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena. Alguém está cantando ali. Qualquer maneira de amor vale amar. E eu adorava essa música, mas sempre me indignei com isso, porque eu sabia que não era assim. Eu sabia que o amor que Milton fala, ou que Lulu fala, não era o amor que a Bíblia fala e que o amor de Deus fala. Eu tinha um bispo muito sagaz, muito inteligente, ele hoje está na glória, mas eu convivi com ele muitos anos, aprendi com ele muito, ele chamava Robson Cavalcante. E quando eu era um adolescente, ele escrevia um livro e eu cresci indignado com essas frases, e Robson Cavalcante virou uma vez para a gente e disse assim: não, mas todo amor vale a pena. E eu fiquei mais indignado ainda com um bispo dizendo isso, dizendo que algumas penas é pena de prisão. Às vezes vale a pena de prisão, porque tem coisa que é crime. O povo diz que é amor e é crime, porque ele era muito inteligente com as palavras e ele falava disso. E eu quero tentar juntar agora as minhas duas introduções, pensando no texto que a gente leu, de 1 João. Esse texto é lindo. E diz assim, os versos 7 e 8, eu vou repetir: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Olha que coisa séria. Na minha igreja eu brinco dizendo que tem gente que prega, tem gente que posta na internet, que ama, mas não ama de verdade a Deus. E o texto que nós lemos aqui mais de uma vez hoje: filhinhos, não amemos de palavra ou de boca, mas de fato e de verdade. Amor é o que o amor faz, é o tema do mês de aniversário. Quem ama conhece a Deus, mas amor é o que o amor faz. A gente não ama de palavra, a gente ama de verdade. Aí o texto vai continuar e vai dizer que nisso se manifestou o amor de Deus, porque Cristo Jesus foi a propiciação. Ou seja, a gente ama um ao outro e a medida do amor é o sacrifício de Cristo. Então o que João está começando a dizer para a gente é que o amor aqui não é o amor do poeta, do músico ou do apaixonado. O amor aqui é o amor sacrificial, é o amor que Cristo nos amou com Ele, se entregou por mim. E só ama a Deus quem ama um ao outro com esse tipo de amor. Não é com o tipo de amor de poesia e de música, ou só de boca, como diz João. O que João está dizendo é que ama de verdade quem ama como Cristo. E Cristo amou entregando a vida. Isso é a coisa mais linda do mundo. Há um pastor pentecostal lá em Recife, que eu, quando eu era adolescente, ia muito para a igreja dele, pastor Moisés. E depois outras pessoas gravaram essa música dele, mas ele é autor de uma música que diz, que é a coisa mais linda: se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que falar do amor de Deus, que enviou seu filho à cruz para morrer em meu lugar. Olha o refrão, que é 1 Coríntios 13. O amor é mais do que a fé. Difícil na igreja. Maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de ferro ou sino a ressoar. Paulo diz que o amor é maior do que a fé. E a gente vive num tempo de igreja, sobretudo de redes sociais, de Instagram, de YouTube, em que a gente consome fé, consome sermão, consome música, numa espiritualidade vertical que é muito boa e muito linda, mas esquece que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. E eu estou pregando num domingo depois da ressurreição, onde nós celebramos a Páscoa, que é a maior esperança, mas Paulo vai dizer que o amor é maior do que tudo isso, e não é qualquer amor, é o amor ágape, é o amor do sacrifício de Jesus, que João está dizendo que só conhece a Deus quem ama esse tipo de amor. E não é quem ama esse tipo de amor a Deus, ama uns aos outros. Foi assim que ele começou o texto que nós lemos.
Isso muda a vida do cristão. Você saiu de casa num domingo à noite para vir para a sua igreja e nós adoramos a Deus. E que tempo lindo de adoração. Lindo. E nós contribuímos, nós confessamos, nós vamos celebrar juntos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se nós não amarmos de verdade, amarmos o outro, não só a Deus que a gente não vê, mas Deus no irmão que a gente vê, se o nosso amor não for de verdade na prática, a gente vai ser como um sino que ressoa. Ou a gente vai entender isso, ou a gente vai continuar numa espiritualidade que não vai encarnar, e é uma espiritualidade que ela é, como disse a ministra de louvor aqui, superficial. A adoração vai ser superficial, tudo vai ser superficial, mas quando a gente encarnar o amor, amando alguém que a gente vê servindo e morrendo por ele ou por ela, aí a gente está se aproximando o amor é o que o amor faz. Meu irmão e minha irmã, a sua vida, como a minha vida, tem que ser uma vida de serviço em amor por alguém. Eu sou casado com Paula e ela queria muito estar aqui hoje, mas ela vem de um rojão, teve acampamento de jovens esse fim de semana, ela passou o dia todo lá ontem e hoje de manhã não pôde faltar o culto, ela teve que estar comigo no culto, porque teve uma outra programação e esse fim de semana eles vão em missão, ficar quinta, sexta, sábado e domingo lá no interior de Pernambuco, numa missão que a gente está fazendo, ela está morta, resolvendo coisa, não pôde vir. Mas mandou o meu companheiro Marcontes comigo para me acompanhar, que é o pastor, meu companheiro, amigo de vida, que está aqui comigo. E eu amo Paula, mas eu amo ela há 24 anos, 20 de casado. Mas o meu amor por ela não pode ser de boca. Eu amo ela na medida em que eu morro por ela. E na medida em que ela é mais importante do que eu, e eu trato ela assim. Mas não é só a esposa. É todo mundo. Amemo-nos uns aos outros. Com que amor? Como Cristo que fez-se propiciação pelo nosso pecado. E quem ama assim, dando a vida em serviço por alguém, esse vê a Deus, esse conhece a Deus. Eu quero ser um homem que conhece a Deus. Você quer conhecer a Deus? Diga amém. Foi um amém meio fraco, eu vou repetir de novo. Se você quer conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, diga amém. Agora, se você quer ser assim, você precisa dar passos práticos de amor por alguém. Começando na sua casa, o seu cônjuge, o seu filho, o seu irmão, a quem trabalha com você, aquela pessoa mais difícil que trabalha com você, nós precisamos amar na prática. É assim que tem que ser. Agostinho disse assim: ama e faz o que queres. E tem gente que não gosta dessa frase, porque diz, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Se você amar do jeito que Jesus está mandando, ama e dá a vida, e aí você faz o que você quiser. E eu acho essa frase poderosa demais. A gente precisa aprender a mover nisso. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa é a nossa fé. Vou voltar agora para a introdução da dúvida. Você deve estar pensando que ele falou de dúvida, tem nada a ver com isso. Eu vou dizer. É porque, às vezes, eu não sei se é melhor falar ou ficar calado, ir ou ficar, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Eu não sei se o certo é esse. Eu não sei se você passa por isso, mas eu passo por isso muito, de dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Que tipo de comportamento o Senhor quer que eu tenha diante disso? E eu não sei. Eu tenho dúvida. Tem hora que eu não ouço a voz de Deus, e eu vou na palavra e não encontro nela respostas para as questões mais práticas. É para eu vir a João Pessoa ou não é para vir para João Pessoa? A Bíblia não vai dizer isso. É para eu votar em Cicrano ou em um Beltrano? A Bíblia não vai dizer isso. E em coisas que eu tenho dúvida, o que é que eu faço quando eu estou na dúvida? Eu vou para essa igreja, não vou para essa igreja? Eu trato desse assunto na igreja, eu não trato desse assunto na igreja? Eu estou em dúvida, Senhor, o que é que eu faço? E aí o Espírito Santo vem e me diz assim: na dúvida, você ama, mesmo que continue na dúvida. A prática, mesmo quando eu estiver na dúvida, é a prática de amar, porque quem ama não erra,
porque eu, amando, posso fazer qualquer coisa. Eu posso inclusive errar. Eu posso errar na minha teologia, eu posso errar na minha eclesiologia, eu posso estar interpretando equivocadamente a Bíblia, que eu já fiz isso milhões de vezes, porque eu prego desde os 15 anos de idade, já preguei coisa que eu não pregaria hoje, o que eu preguei, ou seja, eu errei na pregação do Evangelho durante muito tempo, mas se tudo que eu fiz motivado pelo amor e querendo amar, ainda assim isso é mais importante, porque quem ama, mesmo que queira, não erra, mesmo que a minha interpretação não seja mais perfeita, mesmo que eu não tenha certeza do que eu estou fazendo ou dizendo, se eu estiver amando, eu não erro de jeito nenhum. É a coisa mais linda do mundo isso. É o princípio de tudo. E eu fiquei pensando, isso é sermão que você vai pregar na igreja, você é visitante lá, na igreja da pastora Tayana, de repente vai ter gente lá que não estava querendo saber disso, não quer, já sabe disso, isso é o cerne do Evangelho. O povo não está lá para ouvir você dizer que tem que amar na prática, amar o colega de trabalho, amar alguém de verdade, sacrifício. O povo não quer isso. O povo talvez chegue lá e diga, mas eu estou precisando de uma palavra de encorajamento, talvez eu preciso de um milagre de provisão, ou talvez eu esteja triste, eu preciso que o Senhor me console. Que palavra é essa que não vem o encorajamento, que não vem consolo? E ao mesmo tempo que eu pensei nisso, eu disse, mas Senhor, se o Senhor morreu na cruz, eu tenho que querer morrer também. Essa que é a palavra do amor. Meu irmão e minha irmã, você pode estar passando por um problema muito difícil e eu tenho toda a empatia. E Deus não garante que vai tirar você desse imprensado que você está. Mas se você estiver pronto para morrer, amando, o seu problema pode não resolver, mas você vai estar certo e você vai conhecer a Deus. E Deus vai conhecer você. Deus não vai garantir, eu acho, o seu milagre, o seu emprego ou a sua cura, mas aquele que está disposto a amar, tendo ou não tendo, aquele que está disposto a amar e dar a vida em sacrifício, e não estou falando de amar a Deus subjetivamente, verticalmente, eu estou falando de amar alguém, servir alguém, fazer alguma coisa por alguém, sacrificialmente, topar morrer, para que alguém viva. A tua cura está em amar, o teu milagre está em amar, ou como o poeta disse, o que Cristo oferece, Ele é o amor. Se eu e você decidirmos amar, todo o resto que a gente quer tanto, vai ser resto, não vai ser o mais importante. A gente não erra como ama. Eu tenho uma amiga, é a minha melhor amiga, eu conheci ela na igreja, eu conheci ela na minha casa. Nós tínhamos um grupo familiar, um grupo pequeno na minha casa. Eu era um adolescente, no começo da adolescência, e ela era amiga do meu irmão, e ela era uma crente, e a gente é meio pentecostal lá em casa, e a gente estava num daqueles cultos pentecostais na sala da minha casa, e essa moça que eu conheci ela, eu não conhecia ela, ela estava caída na sala da minha casa, orando em línguas estranhas, e eu achei aquilo ali uma coisa espetacular, e conheci ela nesse contexto. Fiquei amigo dela. Ela veio pelo meu irmão, mas ficou mais minha amiga do que meu irmão. Mas a vida trouxe para ela algumas durezas, algumas tristezas. Ela sofreu alguns traumas. E ela hoje, isso já faz 30 anos, exatamente 30 anos. E ela hoje é afastada dos caminhos do Senhor. Mas ela é a minha melhor amiga. E ela de vez em quando vai na igreja, porque é a melhor amiga de um pastor, então de vez em quando ela tem que ir na igreja. E ela vive na minha casa com minha esposa e com meus filhos, e há 30 anos que nós somos amigos, mas ela não diz mais que é crente, ela diz que é cristã sem igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não sei eu, mas ela é muito minha amiga. A pastora Tayana conheceu ela, porque ela caminhou com a gente, o nome dela é Roberta, e Roberta, ela tem uma meta na vida. Ela disse que a meta dela é me dar livros. Ela sabe que eu sou viciado em leitura, eu leio muito, eu amo ler, e a meta dela é me dar livros que não são cristãos, porque ela disse que eu só leio coisa de cristão. Aí ela quer me dar livros de não cristãos, para poder eu não ser alienado. Essa é a meta da vida dela. Então todo ano, no Natal, no aniversário,
Dia dos Pais, o que for, ela me dá livros seculares. Pessoal, leia para você não ficar esses crentes alienados que só quer saber de igreja, para você ter um pé no mundo, para saber o que as suas ovelhas estão entendendo. Então ela faz isso. E eu leio. Ela sabe que eu gosto de biografia. Então, semana retrasada foi meu aniversário e ela me deu 2 livros. Ela me deu a biografia de Selton Mello, aquele ator, e me deu a biografia de uma outra atriz americana, Viola Davis, porque a meta dela é essa. E ela faz isso já há muitos anos. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento que tinha que tirar sangue muito, fazer sangria de sangue. E eu sou meio frouxo. E aí eu chamava ela para ir comigo, passar lá um tempo fazendo sangria. E teve um dia que ela não pôde ir, mas ela me deu um livro secular. E disse, tu vai ficar lá fazendo sangria, para tu não ficar com medo e tudo, fica lendo, lê esse livro. E ela me deu um livro de um autor brasileiro que eu gosto muito, eu já li uns 5 livros dele, desses 5 ela me deu 4, que é um autor chamado Laurentino Gomes. Eu não sei se vocês conhecem ele, já ouviram falar dele. Laurentino Gomes é um autor fantástico, e eu li dele vários livros. Eu li 1808, 1822, 1889. Eu tinha lido e li um sobre peregrinação, porque eu gosto de peregrinar. Mas aí ela me deu um livro que ele escreveu sobre escravidão. Esse livro eu recomendo muito. Um livro de Laurentino sobre escravidão. E eu fui então, morrendo de medo, para uma clínica, passar 1 hora tirando sangue. Demora, é uma sangria mesmo que eu precisava fazer. E eu fui lendo um livro sobre escravidão. E lendo o livro ele escreve muito bem, falando da história dos negros que estavam vindo da África, contando toda a história da escravidão e da abolição da escravatura, tudo. Eu quando entro no livro, eu entro mesmo no livro, estava ali lendo, e li uma história de um padre chamado Pedro Claver. E esse padre hoje... Você sabe que na Igreja Católica Romana tem muito isso, né? De padroeiro, né? Padroeiro do Brasil, padroeiro da cidade, não tem isso, né? Esse camarada, esse Pedro Claver, é o padroeiro da Colômbia. Por quê? Olha que história linda que eu li nesse livro. Me pegou essa história. Esse cidadão era um padre jesuíta que veio da Espanha e foi para a Colômbia, e ele estava lá como um colonizador, um padre para pregar o evangelho que a igreja pregava, sendo que quando ele chegou na Colômbia, Deus tocou no coração dele, e ele teve uma meta na vida, uma missão. Esse amava de verdade, esse entendeu toda a carta de 1 João que nós lemos, e ele decidiu que a missão dele ia ser amar todos os negros que chegassem vindo da África, e ele ia servir àqueles negros escravos, e ele fez isso. E a Igreja Católica Romana, muito organizada na época, os jesuítas muito organizados para mandar relatório, tem um relatório do seu ministério entre os negros escravos que chegavam em Cartagena, na Colômbia, há muitos anos atrás. E ele tem um registro de ter batizado mais de 3.000 negros, ouvido eles em confissão, ministrado o evangelho, e não só isso, ele angariava fundos para cuidar dos ferimentos. Esses negros escravos chegavam lá tristes, com banzo, com saudade, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, integralmente quebrados e doentes, e esse padre Pedro Claver decidiu ser o servo desses negros escravos, e ele passou a vida inteira servindo. Agora, o que me chama a atenção nessa história, a sangria parou e eu não queria me levantar lendo, o camarada tirou o acesso e eu disse, mas deixa eu ficar sentado aqui que eu não queria parar, é que esse padre, ele decidiu servir aos escravos que a igreja dele tinha, porque na época a igreja católica tinha escravos, por mais absurdo que a gente saiba que é hoje. Ele decidiu ser o servo daqueles homens que chegavam da África, que a igreja não só escravizava, mas a igreja dava o fundamento teológico para a escravidão. Imagine a quantidade de dúvida que Pedro Claver tinha.
Como ele iria se submeter aos bispos que escravizavam aqueles que Deus disse que ele tinha que ser servo deles? Eu não conheci esse Pedro Claver, porque faz muito tempo, mas a vontade que eu tenho quando chegar no céu, de me encontrar com ele, é dizer: meu amigo, como é que foi para você não ter largado a igreja? Como foi para você não ter sido insubmisso àqueles bispos, não ter abandonado aquele absurdo que você vivia? Quantas dúvidas devem ter passado pela cabeça daquele homem, de se o que ele estava fazendo era certo ou não, porque as autoridades dele, os líderes dele não entendiam, não fazia parte da missão que ele fazia parte, cheio de dúvida, cheio de estresse, mas ele nunca parou de servir, ele nunca parou de amar. E eu tenho um costume, se você não tem esse costume, tenha. Vou dar uma dica para vocês, eu faço isso. Eu gosto de ler, e quando algo me pega, eu compartilho com o meu amigo Marconte, que está ali. Ele é, há muitos anos, o meu destinatário de coisas que eu me impacto. Então, lá mesmo, naquela clínica, eu tirei uma foto dessa página do livro, mandei para ele, e disse: meu irmão, tu conhecia essa história? Aí ele: não. Aí eu disse: tu já tinha ouvido falar nesse Pedro Claver? Aí ele: não. Eu disse: vai no Google aí, vê se essa história bate, que está no livro, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Aí ele foi no Google, deu um print, mandou para mim, e disse: essa história bate. E eu vou para o livro e disse a ele: Marcondes, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode um homem do seu tempo, no meio de uma escravatura que a igreja abençoava, bem dizer, ele abandonar tudo e viver pensando nisso? E aí Marcondes disse essa frase para mim. Ele disse: Ivan, quem ama não erra. Quando Marcondes disse para mim quem ama não erra, eu sabia que essa frase ia caminhar comigo. Quem ama não erra. E quem ama não erra vai juntar com o amor, é o que o amor faz. Aquele padre Pedro Claver entendeu tudo. E ele não amava a Deus subjetivamente, ele amava o próximo. E ele não amava o próximo numa música ou numa poesia, de palavra ou de boca, como João diz, filhinhos. Ele amava na prática. Ele amava devotando a vida dele àqueles homens. E eu disse: meu Deus, como eu quero ser feito esse padre Pedro Claver. E a minha oração hoje, meu irmão e minha irmã, é para que você seja assim também. Para que o amor de Deus seja derramado sobre mim e sobre você, para a gente abandonar uma espiritualidade consumista, uma espiritualidade exclusivamente vertical, para a gente abraçar uma espiritualidade que seja encarnada no amor a Deus, que se manifesta no amor ao próximo, e no amor ao próximo que se manifesta no amor na prática e não só de boca. Ainda que você tenha dúvida, nunca deixe de amar, porque quem ama não erra. Eu ainda tenho dúvidas sobre muitas coisas, mas eu tomei uma decisão. Eu vou amar a Vera e não de boca. Eu vou servir a Deus servindo as pessoas que eu vejo. Eu vou ouvir as dores, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou pregar a palavra com a maior boa fé que eu tiver, ainda que eu esteja errando a interpretação. Eu vou fazer isso. Eu vou ensinar as escrituras como fiz agora, 1 João 4. A única coisa que eu não vou fazer é viver uma espiritualidade de boca e de canção. E eu espero que Deus faça isso comigo e com você hoje. Amém? Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos juntos. Senhor, aqui nessa igreja tão linda, de gente tão querida, eu quero te pedir que o Senhor derrame o teu amor. Amor que lança fora todo medo, amor que tira a dúvida. Senhor, nós queremos o teu amor para além das coisas subjetivas. Nós queremos um amor que se manifesta por meio de ações. Nós queremos um amor que se manifesta
entre nós, uns aos outros, Senhor. Faz isso, porque nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para fazer essa obra em nós. Não é algo que vem em nós, é o Senhor que vai fazer. É uma obra de graça e de milagre. Nos fazer amar, nos fazer andar a segunda milha, nos fazer ter paciência quando a gente não tem paciência, nos fazer topar morrer para que alguém viva. Em nome de Jesus, faz com que nesse aniversário dessa igreja, esse mês todo, seja marcado pelo amor, pelo Teu amor, o amor que a gente vê manifesto uns nos outros, e que a gente sinta isso. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, glória a Deus.